É possível você esquecer até mesmo a sua língua materna em algum momento da sua vida, se você não praticar. Mas eu acredito firmemente que a única parte da língua, seja a nossa língua mãe ou uma língua estrangeira que a gente aprendeu, a parte que a gente realmente esquece não é a capacidade de falar um idioma, né? A habilidade de juntar as palavras numa frase. Eu acredito que isso permanece com a gente pro resto da vida. O que na verdade a gente vai perdendo, e é isso que nos incapacita aí de falar uma língua, é que com o tempo a gente esquece o... Hi, eu sou o Teacher Júlio, cofundador e coordenador pedagógico da English Bay e desenvolvedor da nossa metodologia de estudos no nosso aplicativo de aprendizagem de inglês. Além do português, minha língua materna, e do inglês, que é o idioma que eu tenho lecionado aí desde 2005, eu também falo espanhol e russo. E hoje eu estou aqui para responder a sua pergunta: por que entendemos muito melhor outras pessoas falando inglês do que nós ativamente conseguimos, falar, se expressar na língua? E eu vou te dizer também o que você precisa fazer para resolver isso. É super normal que durante seus estudos você tenha dificuldades de ouvir, de entender claramente em uma língua estrangeira. Claro, o sistema fonético de outras línguas é sempre diferente, em maior ou menor grau, mas diferente do nosso do português. No inglês, por exemplo, você tem que aprender a fazer sons novos, que não tem o TH, por exemplo, em português não existe. Você nunca vai botar a língua entre os dentes para fazer o tha, the, fi, tho, thu. E também remodelar o som de certas letras do português que são pronunciados de maneira diferente em inglês, como o som da letra R, no português, ra, ré, ri, ro, ru, já no inglês mais viradinho, ra, ré, ri, ro, ru. E vamos lá, para você resolver primeiro esse problema aí dos diferentes sons, você vai precisar adotar uma abordagem prática. Eu recomendo para você, primeira coisa, o ditado. Isso mesmo, dictation. Você escutar e escrever frases específicas e anotando ali palavra por palavra e depois comparar com a frase original. Você vai aprimorar rapidamente a sua capacidade de audição. A velocidade de audição, de pensamento que você precisa ter para compreender um idioma estrangeiro quando falado pelo nativo é super rápida normalmente, E por isso que em muitos aplicativos, inclusive o nosso aqui da nossa escola, você tem a opção de diminuir a velocidade do áudio, para que você consiga captar ali melhor cada detalhe, as nuances de cada fonema. E essa diminuição na velocidade até vai quebrar um galho, vai te ajudar a entender melhor para responder um exercício, por exemplo. Mas isso é meio que uma muleta para você, No longo prazo, com certeza essa não é a melhor estratégia, porque acaba criando um tipo de fala que não é muito natural, Não é real em uma situação de conversação. Se eu fizesse isso e falasse, por exemplo, Today is a beautiful day. Você vê que eu tô botando uma ênfase a mais em cada uma das sílabas ali, cada som, o que faz que não soe natural, não é o mesmo que eu falasse normalmente, Today's a beautiful day. Dá uma diferença grande, então você escutar o inglês na velocidade normal é importante para você exercitar, começar aos poucos, entender as junções de uma palavra com a outra, perceber também as pequenas variações fônicas e tônicas de cada palavra. Essa junção de palavras que o nativo faz na hora de falar, com certeza, é um dos grandes problemas que você vai ter ao ouvir. É difícil pra gente entender, onde uma palavra termina e a próxima começa, principalmente no inglês, que tem muitas junções de palavras, a gente não consegue ver muito bem, os limites de cada palavra. E o ditado, com certeza, vai te ajudar a melhorar essa questão, melhorar o ouvido, para começar a ir pegando um pouquinho melhor essa questão aí das emendas. Você vai fazer assim, você vai começar a anotar, transcrever frases em inglês, para ver se você tá ouvindo claramente, cada limitezinho de cada palavra, principalmente das coisas pequenas como as partículas, preposições, artigos, que são coisas que aparecem por todo lado na língua. Você pode utilizar caderno e lápis mesmo, ou caneta. Se preferir, também serve o computador, pode fazer isso no seu celular. Uma coisa que eu fazia aí antes dos celulares serem inventados ainda na minha adolescência, quando eu comecei a estudar inglês. Essa técnica do ditado eu aprendi, na verdade, na minha primeira formação, que é de tradutor e intérprete, era no cadernão mesmo, e transcrevendo os áudios, os vídeos que meus professores traziam. E no meu tempo livre também, botava um DVD ali no aparelho do DVD, botava um Friends para assistir, e aí ia pausando, ia transcrevendo uma a uma as falas ali dos personagens. Quando terminava, acionava as legendas ali em inglês e ia conferindo o que eu tinha acertado, e esse processo me ajudou muito a aperfeiçoar meu ouvido. Isso é uma coisa ainda mais fácil, o acesso que você tem hoje com streaming, como Netflix, muitas séries, filmes em inglês, com legenda em inglês disponível que você pode utilizar depois para conferir e treinar o seu ouvido com o ditado. Se você não tem nenhum desses serviços, você pode acessar a nossa plataforma, a plataforma da English Bay disponibiliza gratuitamente algumas playlists de estudo, e eu quero sugerir duas
duas delas. Uma, vou deixar os links na descrição, é sobre uma série em inglês. Ela é americana, ele é britânico, então você consegue praticar com esses dois sotaques aí, esse exercício do ditado. E a outra playlist é artigos em inglês com áudio. Então você tem o áudio e tem o escrito, você primeiro vai treinando só no áudio e depois confere lendo o artigo ali se você está acertando como é que está sendo o seu desenvolvimento. Na descrição, gratuitamente, eu vou deixar ali o link dessas duas playlists. Com o ditado eu consegui melhorar muito aí as minhas habilidades, não somente do inglês, mas também do russo. No espanhol não usei muito essa técnica aí, é bem parecido com o português, mas me ajudou muito com o russo. Nesse caso do russo, na verdade, eu já morava em São Petersburgo, na Rússia, né? Então não me faltavam recursos lá de áudio e vídeo, né? A própria televisão para fazer o exercício do ditado, até mesmo na rua, né? Às vezes quando eu estava no ônibus ou no metrô, transcrevendo as conversas um pouquinho que eu conseguia entender das pessoas, principalmente os anúncios do metrô, né? Quando eu estava na estação e transcrevendo esses anúncios na estação ou dentro do metrô. Com essa prática você vai melhorar a sua audição e compreender mais e mais, né, as conversas das pessoas, o que elas estão falando. Como segundo passo, para estender essa questão do ditado para te ajudar também na fala, você vai fazer a leitura em voz alta dessas transcrições que você fez, depois de já ter corrigido, né, ter as falas certinhas ali. E é importante, se você fez transcrição de uma série, de um filme, também imitar, né, a pronúncia do personagem ali, do ator, e não só isso, também a entonação, a emoção daquele momento. Isso eu chamo de ler com intenção, que significa o quê? É você se botar naquela situação, você dizer as frases com a emoção que aquela situação exige, né? Então você imagina que você realmente está dizendo, precisa estar dizendo aquelas frases para outra pessoa. Vou te dar um exemplo. Se a frase é essa aqui: é o aniversário da Mônica amanhã. Não esqueça que nós precisamos comprar um presente para ela. Você não vai ler em inglês retão, assim, sem emoção, né? Como se você só estivesse lendo mesmo. It's Monica's birthday tomorrow. Don't forget we need to buy a present for her. Não, tente imitar, como eu disse, além da pronúncia. Claro que a pronúncia é o essencial ali, você fazer certinho as junções, né, das palavras que foram feitas, pronunciar corretamente cada som, mas além disso é você ler com emoção, como disse, com intenção, a intenção que aquelas frases estão sendo ditas naquele momento, porque se você praticar assim, no momento que você tiver uma situação real, isso vai ter servido como um ensaio para a vida real, né? Uma hora que você está conversando de verdade em inglês com alguém, essas frases tendem a sair mais automaticamente, né? Mais do que como uma frase pensada, mas como uma reação. Porque numa interação oral real na língua é ação-reação. Você não tem muito tempo ali para pensar, elaborar uma resposta, elaborar uma réplica, né? Porque te foi dito, é mais uma ação-reação mesmo. Então por isso, aos pouquinhos, você tem que estar se preparando para reagir em uma situação de conversação. Com prática você se prepara, né? E se você está numa situação real, está conversando com um gringo e ele te fala, né? Ó, é o aniversário da Mônica amanhã. It's Monica's birthday tomorrow. Você já manda um no way, really? Expressões como essa, né? No way, sem chance. Really, sério, são muito utilizadas, né, no inglês real, que você vê em séries, filmes. Então faz esse exercício aí do ditado, transcrevendo as falas de séries, filmes e depois as repetições em voz alta, a leitura em voz alta com intenção, que você vai melhorar muito aí tanto o seu listening quanto o speaking. Se você seguir passo a passo o que eu estou te ensinando aqui, você vai conseguir entender melhor o nativo, porque você vai estar realmente se forçando aí a entender sílaba por sílaba, né? Cada fonema único que está sendo pronunciado e as coisas que não estão sendo pronunciadas, que é tão importante quanto, né? Aquelas coisas que a gente não diz, como as letras silenciosas, né? Que estão na escrita, mas não são ditas. O ed, por exemplo, né? Que a gente acrescenta aos verbos regulares no passado. Worked, a gente não diz em stayed. Ou a letra K, que a gente não fala também, palavras que começam com KN, no, knife, né? Apesar de elas não terem, essas letras não estão sendo ditas, elas ainda estão ali. Não é um processo fácil, né? É um processo contínuo, mas você vai conseguir com a prática identificar aí todas as peças deste quebra-cabeça. Mas lembra-se, você precisa se esforçar muito, né? Você precisa levar os seus estudos a sério. Se você não tiver, né, o esforço ou a motivação necessária para aprender inglês, bye bye, vai fazer outra coisa aí que seja mais prioridade na sua vida. Mas se no seu caso o aprendizado de um idioma tem a chance aí de transformar a sua vida, eu tenho certeza que você vai se esforçar ao máximo e vai alcançar seus objetivos. Então não desista, continue.
eu sou como qualquer outra pessoa, né? Eu aprendo línguas, eu também às vezes esqueço línguas. Eu inclusive conheço algumas pessoas bilíngues ou poliglotas que chegaram em algum momento a esquecer a sua própria língua materna, seja porque já estavam numa idade mais avançada ou depois de muitos anos já terem aí migrado para outro país. Eu também, na verdade, uma vez eu fiquei 6 anos sem voltar para o Brasil, eu não falava português no meu dia a dia, comecei a esquecer palavras básicas do português. Ia fazer um Skype com a minha irmã, né, no Brasil, algum amigo, não conseguia me lembrar, lembrava em inglês, mas no português ficava ali na ponta da língua e não vinha. A nossa mente, infelizmente, é assim, né? Ela tende a limpar espaço, né? Esse conhecimento que a gente não está utilizando desaparece se você não utilizar por muito tempo. Se a gente consegue até esquecer nossa língua materna aí depois de um tempo, se não estiver usando, se estiver em outro ambiente, imagina só, né, como é bem mais fácil você esquecer uma língua estrangeira. Eu sei que muitos de vocês estão se deparando com essa situação, com esse problema de já ter estudado o inglês por muito tempo, por muitos anos, mas você está esquecendo aos poucos aí por falta de prática. Isso é completamente normal, a mesma coisa acontece comigo, e para eu manter fresco aí, principalmente o espanhol, que eu não falo muito, ou o russo, agora que eu tô de volta aqui no Brasil por um ano e não tô mais falando no meu dia a dia, uma das coisas que eu faço é abrir o aplicativo. Esse aplicativo onde eu estudo russo, já terminei esse curso, já fiz até o avançado, mas eu volto do início, às vezes não bem do iniciozinho ali, pulo o A1, vou direto pro A2 ou B1, mas estudo toda aquela parte de novo, né? Vou revisando um pouquinho mais rapidamente, claro, mas vou vendo lição por lição, revisando as frases, repetindo tudo em voz alta. Então, se você tá enferrujado no inglês, baixa o aplicativo do English Bay, na hora do cadastro ele escolha começar do zero e aí você vai revisando o conteúdo do início, né? Vai relembrando o vocabulário, as estruturas mais básicas, vai fechando as colunas também, que é bem normal ficar aí no seu aprendizado. O curso no app é gratuito, do iniciante ao avançado, você vai poder então estudar o curso todo e, como eu disse, é só você ter resiliência, né? Ter comprometimento e regularidade. Você se dedicar aos estudos aí e tudo vai ficar fresquinho na sua cabeça se você estudar um pouco todo dia. Com o aplicativo é mais fácil até de você ter essa constância, regularidade nos estudos. A gente está sempre com um celular na mão, né? Então qualquer hora que você tiver aí um intervalinho nessa rotina, né? Uma folguinha no trabalho, vai lá, abre o app, faz 1, 2 lições rapidinho ali. Então vou deixar o link do aplicativo também aqui na descrição. E outra coisa que eu faço nos meus estudos, além de revisar pelo aplicativo, né, é leituras, fazer leitura de notícias, né, eu faço tanto em russo, em espanhol, regularmente, ou histórias, né, como contos de fadas, por exemplo, são uma excelente maneira de você ter esse contato com o vocabulário. Contos de fadas geralmente são menos longos, né? Você pode ter uma leitura um pouco mais descompromissada, às vezes em uma sentada só a gente consegue ler uma história inteira. E muitas vezes essas histórias, né, os contos de fadas são histórias que a gente já tem muita familiaridade, já conhece a história, né? Tipo Pequeno Príncipe, eu já li umas 10 vezes, né? Então, se eu pego para ler em russo, para revisar o vocabulário, rapidamente, né, eu começo a relembrar palavras que antes estavam aqui atrás na minha cabeça, já rapidamente começa a voltar para mim, e isso é um ótimo exercício. Infelizmente, o inglês é a língua mais rica, né, em conteúdos publicados, seja música, videogame, séries, filmes, né, livros, história em quadrinhos. Então, tenta se envolver com essas mídias as quais você tem interesse, aquelas que você gosta, você acaba juntando o seu hobby, né, o seu momento de lazer ali, vai te ajudar também no seu aprendizado de inglês. Se você curte séries, assista ao menos uma em inglês, né, põe o áudio em inglês, obviamente, e pode usar legendas, não tem problema nenhum. Se você é iniciante, põe a legenda em português, já você vai estar trabalhando sua audição, né, o seu listening. Depois ali pelo nível intermediário, você troca a legenda para o inglês, porque é fatídico, mesmo se você é fluente numa língua, não utilizar aí por alguns anos, na verdade por alguns meses, né, você já começa a esquecer. Se não tiver contato, o vocabulário da língua começa a sumir, as estruturas não tanto, né, a gente tende a ter as estruturas da língua mais sólidas, uma vez que você já aprendeu bem, né, já internalizou, já desenvolveu essa habilidade. Você não desaprende a andar de bicicleta, porque isso é uma habilidade que você adquiriu, e eu acredito firmemente que a única parte da língua que a gente realmente pode esquecer não é a capacidade de falar a língua, né? Essa habilidade de juntar, formar frases ali, botar tudo na ordem certa, eu acredito que isso permanece conosco por toda a vida. Você esquece o vocabulário, né? As palavras, que são coisas intangíveis, né? Estão aí flutuando na sua cabeça, são passageiras, né? No momento que você agarra, você tem esse repertório na sua mão, se você lembra delas,
você consegue organizar e produzir as frases, né? Isso é o andar de bicicleta, a parte mecânica da coisa. Então, eu aprendi e possivelmente alguns de vocês também já aprendeu toda a sintaxe da língua inglesa, né? A gramática, e requer muito tempo, é difícil, claro, centenas, provavelmente milhares de horas de estudo para você dominar a gramática de uma língua. E o problema que acontece muito, né? A gente ter pausas nos estudos, isso acontece bastante. Você começa a estudar, aí depois de um tempo desmotiva, para, aí depois de um ano volta a estudar, estuda por um tempo ali, para de novo. Se você conseguir passar por essa etapa mais pragmática do aprendizado, que é sentar e estudar todo dia, né, sem desmotivar, sem parar, 1 hora por dia, né, estudar e praticar também oralmente as estruturas por 1, 2 anos, 3 anos no máximo, você nunca mais vai esquecer como falar inglês. É um caminho longo, sim, você vai precisar fazer um sacrifício, sem dúvidas, né? Você vai precisar ir trabalhar 1 hora depois do seu trabalho, ao invés de descansar, relaxar com a sua família, né? Ou assistir o seu futebol, jogar um joguinho no computador. Não tem outro jeito senão o comprometimento e a regularidade. A gente faz sacrifícios durante toda a nossa vida, né? Você vai para a faculdade, né? Tem aula todo dia ou quase todo dia, ou você decide entrar em forma e vai na academia quase diariamente também. Você abre mão de horas de lazer porque você sabe que isso vai ter um impacto positivo, né, na sua vida, então para se aprimorar, seja fisicamente, mentalmente, profissionalmente. E sobre as transformações que o inglês vai fazer na sua vida, eu nem vou começar aqui, né? Se você tá até agora aí me escutando neste vídeo, eu tenho certeza que você já sabe, né? Tem ciência da importância do inglês na sua carreira ou motivos pessoais. Depois desse período de 2, 3 anos aí de estudo contínuo, de prática mais intensiva, você ainda vai precisar, claro, ter contato regular com o inglês, para não esquecer o vocabulário, mas a fundação da língua, né, os padrões de comunicação do idioma, isso você não vai desaprender mais. A estrutura gramatical da língua, a partir de então, vai estar sempre contigo, né? Mesmo se você não se considera um aluno avançado de inglês, não precisa ser avançado, um intermediário superior, ali você já vai ter aprendido toda a gramática utilizada pelo nativo no seu dia a dia. E também vai ter adquirido a quantidade de palavras usadas, que é mais ou menos 3.000 palavras que o nativo utiliza no seu dia a dia para se comunicar em qualquer situação da língua. Vocabulário a gente vai dividir em 2 tipos. Palavras de alta frequência, que são essas palavras mais comuns, mais utilizadas, né? Que são muito usadas no dia a dia. Essas, por serem muito comuns, é mais raro de a gente esquecer. Mas as palavras de baixa frequência, essas palavras mais específicas, né, de certos contextos ou áreas, se você não tiver contato regular com elas, elas vão acabar sendo perdidas para sempre na sua cabeça. Palavras de alta frequência é bem mais tranquilo, né? Tudo que você precisa é revisitar elas aí algumas vezes por ano para mantê-las vivas na sua cabeça. O vocabulário de baixa frequência é aquele que provavelmente você vai obter mais em histórias, em artigos ou notícias, ou até mesmo em conversas mais longas, né? É o que realmente vai te ajudar a solidificar esse tipo de vocabulário pro resto da vida. Como eu disse, falar inglês é uma habilidade como dirigir um carro ou andar de bicicleta, né? Conseguir botar as palavras em ordem, certo? Falar corretamente com a pronúncia, conjugar os verbos em diferentes tempos, isso é uma habilidade que você vai adquirir com o estudo e depois que você adquire essa habilidade, você carrega ela pro resto da vida. Já o vocabulário é passageiro, né? Escorregadio, é liso. Então você precisa revisar a gramática, né, no aplicativo, por exemplo, como eu falei, e praticar o vocabulário, tanto com as suas leituras e também, né, conversas, prática oral. Se você manter isso ano após ano, década após década, você vai ficar bem. E talvez você possa praticar inglês no trabalho, com sorte aí você tem algum trabalho que envolva o inglês, né, que você possa ter contato e praticar o inglês no seu dia a dia, fica bem mais fácil, né? Eu como professor, por exemplo, claro que é bem mais tranquilo uma vez que eu tenho contato com o inglês todo dia, isso então ajuda muito a ficar o conteúdo sempre fresco na minha mente. Ou se você tem a oportunidade de viajar, né, quem sabe uma vez por ano para um país de língua inglesa para você praticar, talvez você tenha mesmo no Brasil alguns amigos estrangeiros com quem você possa falar, ou até praticar o inglês escrito, né? Alguém com quem você troque mensagens de texto ou e-mails, vão te deixar sempre afiado. Se você não tem com quem praticar, sempre há opções aí bem em conta, né, em escolas ou aplicativos de inglês. No app da English Bay você tem 2 opções excelentes para você deixar o seu inglês sempre na ponta da língua. A primeira são os grupos de conversação com o professor, que acontecem todos os dias. São vários grupos de prática separados para cada nível, mesmo para você que é iniciante, só sabe o básico em inglês ou não sabe nada ainda, você que está começando o inglês do zero, há grupos de conversação
para iniciantes e você conseguir já desde o início praticar. E é importante que você pratique oralmente com alguém já desde os seus primeiros passos com a língua. A prática falada da língua, inclusive, vai fazer você entender melhor a matéria, compreender melhor a gramática, né, o que você está estudando, internalizar bem o conteúdo e, claro, solidificar o vocabulário que você está aprendendo. Nos grupos da English Bay, então, você pratica com seus colegas, sempre sobre um assunto diferente, e o professor está ali para auxiliar, fazer as correções quando necessário e estimular todo mundo a se comunicar em inglês melhor e melhor. A segunda opção de prática que tem no nosso app é a prática com a nossa tutora com inteligência artificial, que é perfeito para você que é mais tímido, né? Você que trava porque tem vergonha de falar inglês na frente de outras pessoas. Com a Bay, a nossa tutora com IA, você pratica a qualquer momento do dia, em qualquer lugar e vai melhorando aí sua pronúncia, vai ganhando mais confiança. Ela também faz as correções quando preciso e tá sempre pronta aí para puxar papo contigo e te ajudar a destravar. Essas duas opções de prática que eu mostrei, elas fazem parte do plano Premium do aplicativo, que além desses benefícios, também te fornece certificado e suporte com o professor pelo WhatsApp. O curso todo da English Bay ele é 100% gratuito, você pode estudar até o avançado completamente de graça. Mas se você quiser então ter essas opções de prática também, esses benefícios, você precisa ser assinante do plano Premium. E fora isso, o que você pode fazer para continuar imerso no idioma é, como eu falei, consumir mídias em inglês frequentemente, né? Principalmente onde você possa ter contato com o inglês real, com o inglês falado, como séries e filmes, né? São excelentes porque você tem a chance de ouvir e observar aquelas pessoas interagindo umas com as outras, assim como uma criança, né? Ela aprende a língua materna observando os pais, os amigos, todo mundo ao redor falando a língua. É você criar este ambiente de inglês e mesmo se você não estiver praticando ativamente, mas por si só ouvindo ali as pessoas, né, dizendo aquelas palavras, aquelas frases umas com as outras, já te ajuda a acionar suas memórias, né? Você fica ali assistindo e pescando, né? Ó, conheço essa expressão, ou tô entendendo o que eles estão dizendo. E você deve, na verdade, se você não tem com quem praticar, para você conseguir praticar um pouco mais ativamente, é regularmente manter conversas internas na sua cabeça. Eu faço isso o tempo todo, quando eu não estou conseguindo praticar, para conservar minha fluência aí no espanhol, no russo, é bem simples, na verdade, é basicamente você se forçar a pensar em voz alta, de preferência, né, expresse, fale em voz alta e vai só falando aí o que você está fazendo, né? Por exemplo, em espanhol, ¿qué estoy haciendo ahora? Ahora estoy haciendo un vídeo, estoy hablando con mis alumnos y después creo que voy a cocinar mi almuerzo. A não ser que você esteja na rua, né, em um lugar público, aí faça só na sua cabeça ou fala mais baixinho, né? Fica sussurrando um pouquinho aqui para não incomodar ninguém, mas sempre que der faça em voz alta, né? Um pouquinho de russo. Я очень голодный сейчас. После работы я хочу есть фасоль с рисом и пить яблочный сок. E потом я хочу отдыхать. E você vai fazendo aí em inglês, né? Vai olhando e vai tentar descrever. I'm looking at a white wall. It's a bit dirty. No início não precisa falar muito rápido, né? Vai devagar, frase a frase, tentando montar seus pensamentos e sempre que você se deparar com alguma palavra que você não conhece, tipo, olho para cima e quero dizer, o ventilador de teto está ligado. Mas eu não sei como é ventilador de teto. Vai no dicionário, né? Também confere a pronúncia para você dizer certinho, né? É ceiling fan. E aí você continua, né? O ventilador de teto está ligado. The ceiling fan is on. Uma excelente maneira de começar essa prática de pensar em voz alta é você começar a descrever a sua rotina. Pensa aí, né? Vai lá pro início. Eu sempre acordo às 7 da manhã. I always wake up at 7 a.m. First, I take a shower. And after that, I have breakfast. E sempre, como eu falei, não lembrou, não sabe uma palavra? Vai, confere, né, aprende, toma notas, né, põe na sua listinha de vocabulário novo e vai seguindo, né? I usually eat a sandwich and drink coffee. Só de mapear aí toda a sua rotina diária, você vai ver quantas palavras você vai aprender e também como usar diferentes estruturas ao construir frases e fazer várias variáveis também, porque depois, quanto mais verbos você souber, quantos mais adjetivos você for aprendendo, né, e ter isso no seu repertório, depois você só vai trocando, vai variando, né? Como eu disse, eu geralmente como um sanduíche, mas eu às vezes como uma banana. I sometimes eat a banana. I never eat cereal. Você tem a estrutura pronta na sua cabeça e consegue ir adaptando, variando e acrescentando informações, né? I eat a delicious sandwich.
I eat a ham sandwich. I drink hot coffee. I drink hot tea. I drink cold water. I like cold water. Ou pequenos diálogos na sua cabeça você pode fazer também. Imagina que você está conhecendo alguém pela primeira vez. Começa, né? Hi, what's your name? My name's Julio. Where are you from? Australia. It's a beautiful country. I'm from Brazil. Além disso, trabalhar inglês com música tem aí um fator muito interessante que é o da memória afetiva. Você vai lembrar de uma palavra porque está no título de uma canção que você gosta, ou vai conseguir identificar, recordar uma expressão, uma frase porque está no refrão daquela música grudenta lá que você não consegue tirar da cabeça. Por isso é super eficiente você trabalhar inglês com música. A gente faz uma aula ao vivo toda quarta-feira para os assinantes do plano Premium, inglês com música. Foi na adolescência só que eu comecei a me interessar por inglês por causa da música. Comecei a escutar rock, aí pilha de banda aí americana, inglesa. Eu também comecei a me interessar pela tradução. E passava horas do meu tempo livre traduzindo aquelas músicas, né? Descobrindo o significado destas letras. E para mim era bastante excitante estar decifrando um código, né? Esse código complexo de letras que formam palavras, depois frases e finalmente, né, entender um pouco do que o vocalista estava dizendo, estava cantando. Apesar de que muitas vezes depois que traduzi da letra não fazia muito sentido para mim, mas sim, foi um período muito mágico da minha vida, onde eu descobri e ao mesmo tempo me fascinei pela música e pelo inglês. E de uma maneira mais ativa, você pode estender esse trabalho de inglês com música para o canto. Fazer leituras em voz alta ajuda muito você, né, a melhorar sua pronúncia, sua dicção como um todo, e cantar, né, em inglês é o mesmo exercício, é muito parecido, vai te ajudar inclusive a melhorar seu ouvido, né, você vai aguçando ali sua audição para tentar imitar, pronunciar certinho como o vocalista está fazendo e principalmente trabalhar, melhorar a sua fala, né, ao cantar, se divertir, quem sabe até se propor um desafio aí, daqui a 2 meses eu vou cantar uma música em inglês num bar de karaokê na minha cidade. Pequenos desafios como esse vão deixar as coisas mais divertidas, né? Vão te ajudar a se manter motivado e celebrar essas pequenas vitórias, esses mini objetivos que você for se propondo e alcançando. Um outro exemplo de desafio: até o final do mês eu vou mandar um áudio no WhatsApp em inglês de 1 minuto para alguém. Estabelecendo então essas pequenas metas e, claro, trabalhando duro para você realizá-las, vai te trazer um sentimento muito positivo, né? De orgulho, vai te ajudar na sua autoestima, né? Você vai percebendo a sua evolução no idioma, isso é muito importante, né? É o que você precisa para não desistir, para você ter a resiliência necessária para aprender um segundo idioma. Então, para fechar, vamos resumir aqui o que você vai fazer para melhorar tanto o seu listening quanto seu speaking e solidificar o vocabulário de alta e baixa frequência. Ditado, escutar e transcrever frases, conversas de filmes, de séries, dos outros materiais que eu sugeri também que estão disponibilizados de graça na nossa plataforma englishbay.com.br. E depois, para exercitar a fala, você vai fazer também leitura em voz alta. E lembra que é importante você ler com intenção, né? Imaginar que você está dizendo essa frase para alguém mesmo, né? E usar a emoção que a situação exige. Também vai baixar e revisar a gramática no app English Bay, principalmente se você, né, tá um tempo parado ou se você não estudou até o final, né? Você sabe que tem lacunas aí no seu conhecimento. Se você não fez até o avançado, vamos lá, arregaça as mangas e segue estudando então no aplicativo. Tenha regularidade, tenta todos os dias fazer 2, 3 lições do app ali. As lições são direto ao ponto, né? Então 30 minutinhos no mínimo por dia ali vão te ajudar bastante, né, a você conquistar seus objetivos no longo prazo. O link do app está na descrição. Também você precisa praticar oralmente com alguém que você conhece ou nos grupos de conversação do aplicativo. Como eu falei lá, aderindo ao plano Premium, você tem grupos todos os dias, grupos de todos os níveis também, até para quem é iniciante, quem é inglês do zero, e tem também para você usufruir as práticas com inteligência artificial. E sozinho você vai praticar também mantendo diálogos internos, né, na sua cabeça, sempre que possível exteriorize, fale em voz alta, né, em inglês essas conversas que você está imaginando, ou vá descrevendo o que você está vendo, o que você está fazendo. Trabalhar inglês com música vai melhorar sua audição com a tradução, né? Você vai aprender muito vocabulário, aquele vocabulário que gruda na nossa cabeça por causa dessa questão da memória afetiva, e aquela cantoria no chuveiro ou quem sabe num bar karaokê aberto com seus amigos, com a sua família, é muito divertido e super eficiente para você melhorar a sua pronúncia e sua fala como um todo. E não esqueça de regularmente
propor-se pequenos desafios, né? Mini objetivos, mini conquistas aí para te deixar sempre motivado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor como funciona a aprendizagem de uma língua. Então, por favor, deixa o like se você curtiu e se inscreve no nosso canal para não perder os próximos vídeos que estão saindo por aqui. Seguindo os conselhos desse vídeo, você vai ter um grande progresso no seu inglês, vai chegar à fluência e se manter fluente através dos anos, deixando sempre o inglês bem fresquinho. Baixa o aplicativo da English Bay que está na descrição e a gente vai se ver na próxima. See you, bye!